Gostou da nossa nova vinheta, né? Eu sei, ficou bacana, né? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense. Meu nome é Kelpson Thiago e hoje nós falaremos da campanha do Palmeiras na Libertadores em 1974. Então, depois da participação de 1973, o Palmeiras acabou sendo eliminado na primeira fase, rolou até um jogo de desempate contra o Botafogo, mas o Palmeiras acabou sucumbindo. No ano de 1974, o Palmeiras retorna para a Libertadores, justamente por ter sido campeão brasileiro no ano anterior, mas infelizmente várias situações aconteceram naquele ano e o Palmeiras também foi eliminado na primeira fase, muito em função dos diversos desfalques que a equipe teve por conta das convocações para a Copa do Mundo daquele ano. Então o Palmeiras acabou perdendo aí 6 jogadores importantes, praticamente metade, mais do que a metade do time titular, né? Então fica impossível, né, você competir em pé de igualdade com times tão competitivos quanto os que havia naquela época. Então o formato daquela competição seguia basicamente o regulamento dos anos anteriores, novamente 21 equipes. Se você acompanhou os vídeos anteriores, você vai perceber que é o mesmo modelo, né? Então 21 equipes. O campeão do ano anterior, que era o Independiente da Argentina, novamente entra na fase semifinal. Então os 20 classificados, né, os campeões e vice-campeões do ano de 1973 no seu respectivo país, aqui na América do Sul, se qualifica para a fase de grupos. São 5 grupos divididos em 4 times cada e jogos de ida e volta. O Palmeiras acabou caindo numa chave aí com o São Paulo, com o Deportivo Municipal da Bolívia e também com o Jorge Wilstermann, também da Bolívia. O Palmeiras acabou finalizando aí a primeira fase com 3 vitórias e 3 derrotas, acabou não alcançando a pontuação do São Paulo e foi eliminado na primeira fase. Então, para a gente destrinchar, né, como foi essa fase de grupos, então o Palmeiras ele começa fazendo os 3 primeiros jogos fora de casa, ele perde para o São Paulo, perde para o Jorge Wilstermann, acaba ganhando do Deportivo Municipal da Bolívia fora de casa, mas acaba tendo que correr atrás aí nos últimos 3 jogos. No primeiro jogo em casa era diante do São Paulo e o Palmeiras perde novamente, havia perdido o primeiro jogo por 2-0, perde o segundo jogo por 2-1, aí basicamente já dá uma complicada geral na classificação, basicamente ficaria impossível o Palmeiras se classificar. Ele acaba ganhando os últimos 2 jogos, né, do Jorge Wilstermann e também do Deportivo Municipal, mas já não havia tempo de recuperação na competição, terminou com 6 pontos, o São Paulo chegou a 10 pontos com 5 vitórias e 1 derrota e acabou se classificando para a segunda fase. Então foi uma participação tímida, o time ficou completamente desfigurado porque não tinha ali as principais estrelas da época. Então basicamente a espinha dorsal do Palmeiras foi desfeita, né, por conta da seleção. Então o Leão foi convocado, o Luiz Pereira foi convocado, o Alfredo Mostarda, né, que fazia dupla com o Luiz Pereira, foi convocado, o próprio Ademir da Guia, né, o cérebro do time, o Leivinha e o César Maluco. Então mais de meio time convocado, que inviabilizou aí totalmente qualquer chance do Palmeiras brigar pelo título naquela edição da Libertadores, que seria vencido novamente, ou vencida, né, novamente, pelo Independiente da Argentina. Naquela época já havia essa questão do calendário, né, é uma coisa bizarra assim, você ter Copa do Mundo e Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo, tudo correndo sem nenhum tipo de pausa. Então naquela época era assim, a gente vê que hoje em dia não mudou muita coisa, né? Com exceção da Copa do Mundo, né? E de alguns campeonatos de seleções que os times acabam parando, mas nem sempre é assim, né? A gente vê aqui Copa América na América do Sul e o campeonato não para, as próprias Olimpíadas e os campeonatos não param, então é uma bagunça enorme. O Palmeiras acabou fazendo praticamente a sua pior campanha, né? Nessas 5 campanhas na Libertadores, 61, 68, 71, 73 e 74, até ali eram 5 campanhas. Essa foi a pior campanha da história do Palmeiras na Libertadores, por tudo isso que eu já expliquei aqui neste vídeo. O Palmeiras terminou aí com 7 gols feitos, 5 gols tomados, números bem tímidos, né? E que realmente demonstram aí a fragilidade da equipe, que não conseguiu fazer frente aos seus rivais na fase de grupos. O Zeca acabou sendo artilheiro dessa competição com só 2 gols, né? O técnico era o Oswaldo Brandão, seguindo aí na sequência, né, de longos anos à frente do Palmeiras. O time era tão desconfigurado que eu vou falar a escalação aqui realmente perto, né, dos nomes que nós estamos acostumados aí em relação à segunda academia.
são nomes que são jogadores menos técnicos, né, do que justamente aqueles que haviam sido convocados. Então no gol a gente tinha o Tonho, né, reserva do Leão. Nós tínhamos os laterais titulares, então o Eurico e o Zeca eram os titulares já da famosa segunda academia. Na zaga a gente tinha o João Carlos e o Polaco. Do meio em diante o Palmeiras não conseguiu ser muito efetivo, né? Tinha o Dudu ali, o Careca, o Edu Bala, o Ney, que era titular desse time, o Ronaldo e o Fedato, que muitas vezes entrava, era uma espécie de 12º jogador, mas infelizmente esse time não conseguiu fazer jus aí às vitórias e não conseguiu a classificação e foi eliminado aí na primeira fase. Então é isso, rapaziada, vídeo curto, né, já que essa campanha aí foi decepcionante, infelizmente o Palmeiras sendo prejudicado aí pela organização, né, dos campeonatos, que na época basicamente ainda existia. Hoje a gente tem muita dificuldade, mas tem um mínimo ainda de organização, mas naquela altura, infelizmente, todos os desfalques fizeram com que a nossa campanha fosse muito ruim, a pior até aquele momento da história. Eu peço para que você curta esse vídeo, comenta aqui o que você está achando da série, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem muito torcedor, muito amigo que assiste os vídeos, mas acaba não se inscrevendo no canal, então eu peço, se inscreva no canal, é super importante. E não se esqueça, todos os dias, até o dia 25 de novembro, a gente mantém essa série ativa aqui, série especial Palmeiras na Libertadores, com todas as campanhas. Então todos os dias às 20 horas tem um vídeo novo, falando de cada campanha do Palmeiras na Libertadores desde 1961. Então no dia 25 de novembro a gente vai falar da campanha de 2021, quem sabe uma campanha aí gloriosa, uma campanha do Tri, mas isso a gente só vai ter certeza lá no dia 27 de novembro no confronto diante do Flamengo. É isso aí, meu nome é Kelson Thiago e eu fico por aqui. Um abraço e avante palestra!